Olá! Você participa de apresentações em inglês, mas entra mudo e sai calado? Vamos mudar essa situação. Nesse vídeo, você vai aprender como comentar e perguntar em apresentações em inglês, mesmo com inglês básico. Vou te mostrar como você pode utilizar expressões e em quais situações você usá-la, mesmo que na apresentação você esteja sendo mostrado um vídeo, uma planilha, um gráfico, enfim. E fazer ainda sugestões, aceitar sugestões ou rejeitar sugestões de situações que podem afetar o seu trabalho. Não deixe de mostrar o seu potencial profissional numa apresentação em inglês, mesmo com inglês básico. Fique aqui comigo. Meu nome é Erika Pianura e eu ensino profissionais a falar inglês no trabalho. Muitos profissionais, quando se trata de apresentações, conseguem entender uma apresentação em inglês do seu trabalho, porque os termos que são utilizados são do dia a dia ali, da área do profissional. Então, mesmo que o inglês não seja um inglês intermediário ou avançado, a pessoa consegue acompanhar o que está sendo dito. Mas na hora de comentar, perguntar, criticar, surge aquela insegurança, o medo de falar alguma coisa e ser julgado, de falar alguma coisa errada, enfim. Essa é uma barreira que você precisa ultrapassar e vou te ajudar nisso, mostrando expressões que podem ser úteis nesse momento de apresentação. Então vamos lá. Pergunte e comente com segurança em uma apresentação em inglês. Quando eu digo que o profissional tem medo de falar, medo de errar, claro, o profissional está ali numa reunião, numa apresentação, já é uma situação, né, de exposição, às vezes de conforto, de chefias, enfim. E aí a pessoa tem medo ali de se expor, né? Muitas vezes quando é chamado a falar, utiliza uma linguagem não muito formal, uma linguagem não verbal, por exemplo, here, there, aponta, né, com o dedo onde é que está aquele slide, ou aquela foto, ou a planilha, ou a coluna a que a pessoa deseja fazer referência, fazer comentário. Esse não é o modo mais profissional de se fazer. Então, ao invés de você falar here, there, apontar, você pode usar on the last slide, on the last scene of the video, ou quando tem um gráfico, ao invés de você apontar, né, that line, você pode dizer the dotted line that shows an increase in sales, for example. Então você vai usar referências para aquele contexto ali que está sendo apresentado. Então, mesmo que você erre uma pronúncia, você vai conseguir se comunicar profissionalmente, mesmo com um erro de pronúncia, uma coisa ou outra, mas você tem o vocabulário específico para fazer a referenciação daquele objeto ali que está sendo tratado, seja uma planilha, seja uma imagem, seja um vídeo. Eu vou mostrar isso aqui para você. E já vai anotando, e claro, sempre transformando as expressões aqui para a sua realidade de trabalho. Pense numa apresentação, num PowerPoint, alguma coisa que num vídeo que você já assistiu, já participou dessa apresentação, que você já tem apresentado na sua empresa e trabalhe, né, transfira as expressões que a gente está vendo aqui para a sua realidade. Porque quando a gente simula, quando a gente traz para a nossa realidade, para a nossa vida, é que a gente ganha o aprendizado, o conhecimento. Ok? Okay, so the presentation elements. What are the presentation elements? People, equipment, and agenda. So the first thing, that the chair of the meeting, there is a person, a leader who is responsible for the meeting. We call this person the chair of the meeting. Não é chair de cadeira, não, é a mesma forma de escrever, de pronunciar, mas nesse caso, the chair is the leader of the presentation, okay?
So usually the chair introduces people or asks people to introduce themselves, and then he or she reads the agenda, what's the purpose of the presentation there, right? And then they establish the presentation flow. This is very important for questions in a presentation, because depending on the chair, depending on the presentation floor, the rules of the presentation there, you can ask or not, right? You can interrupt or not the presentation. Então, o líder da reunião, da apresentação, ele vai estabelecer se podem, muita gente fala, podem me interromper, podem fazer perguntas quando quiserem, outros já, vou ter um momento específico para perguntas. Então, isso vai dizer quando você vai poder fazer o seu comentário e a sua pergunta também, ok? And about equipment, we have different kinds of equipment in a presentation. You can have projector, flip chart, and the whiteboard. And when we talk about projector, you mention the slides. Então, se você tem uma apresentação, uma projeção, o que geralmente se apresenta são slides, né? Ou vídeos, dentro dos slides tem vídeos, imagens, mas se projetam slides, ok? And the flip chart, que é aquele quadro com folhas, né, que apareceu até no começo aqui do vídeo, você referencia as pages or pads on the last page or on the last pad, on the first page, ok? And the whiteboard is a whiteboard, ok? É um quadro mesmo, não tem muita referenciação, right? Referencing visual support. O que eu estou colocando, né? Que a referência é importante, porque você quer fazer um comentário sobre alguma coisa que a pessoa falou, alguma coisa que a pessoa mostrou ali na apresentação, então você vai fazer referência e vou mostrar como. Video, image, Excel, table, very common, line graph, ok? Então, muitas apresentações internas até de empresas mostram-se uma tabela de Excel com números e aí a pessoa vai comentar, fazer perguntas, enfim, em cima de uma planilha. Então, como você vai dizer a coluna tal, a linha tal? Vamos ver aqui mais na frente, ok? Let's move on. When and how to interrupt. Então, a primeira coisa que precisa estar claro quando chair of the presentation, the leader, the presenter, establishes the rules of the presentation. If you can interrupt any time, or if you need to wait until the end of the presentation to make questions. So listen to the rules of the presenter, ok? Então fiquem atentos às regras que forem estabelecidas aí pelo líder, pela pessoa que está apresentando ali aquele slide, enfim, porque às vezes algumas pessoas gostam, né, da interação, de ser perguntado, né, ao longo da apresentação. Outras se desconcentram, então a pessoa avisa a pergunta só no final, às vezes não é uma coisa assim, não quero ser interrompido, alguma coisa pedante, mas é realmente que a pessoa já está numa situação, né, de apresentação, e muitas vezes as pessoas, né, todo mundo tem um pouquinho de medo de falar em público, isso é um medo super comum, e ela já está ali na situação desconfortável e se alguém interrompê-la, ela pode perder o fio da meada. Então, se liga aí nas regras, né, do apresentador. Se ele deixou livre para perguntas, então, raise your hand and ask your question, right? When and how to interrupt. Então, agora que você já sabe as regras do seu presenter, quando que você pode interrompê-lo ou não, então você vai saber agora como. Sorry and excuse me are always welcome. So, be polite. Seja educado sempre, nunca é demais. Fala sorry and excuse me in English, okay? So the first example, sorry to interrupt, but I have a question. Então, vou enfatizar aqui que é question, né? I have a question. Que em português a gente fala muito eu tenho uma dúvida, né? E a gente tende a traduzir isso, I have a doubt. Mas doubt é no sentido de duvidar de alguma coisa de alguém.
Então, aqui é sempre I have a question, ok? Excuse me, does that mean... Então, aqui você está fazendo uma pergunta querendo confirmar o que você entendeu. Excuse me, does that mean... E aí você continua a pergunta. Does that mean that you are my new boss? Então, seria algo nesse sentido, de confirmar uma informação que você achou estranha ou não entendeu muito bem, ok? Another one. Could you be a little more precise? Então, às vezes as pessoas dão informações que para elas estão claras, mas não está para o interlocutor, para quem está assistindo ali a apresentação. So, could you be a little more precise? Precise é mesmo de preciso, pedindo para a pessoa ser mais claro, mais preciso na informação, ok? I'd like to come in here. Então, essa frase é muito bacana, eu acho, que ela está pedindo meio que uma autorização, né, para dar uma sugestão, para eu me colocar aqui, para eu me posicionar aqui nesse momento, né, da apresentação. Não é de come in here, que é de entrar na sala, mas é de participar ali, às vezes acrescentar algo importante para aquela apresentação. The same with this example here. Could I add something here? Could I add something here? Então, eu posso acrescentar alguma coisa aqui nessa informação? Às vezes isso é bem relevante para a equipe em si. Ok? Let's move on. Saying you didn't understand. Again, sorry and excuse me are always welcome. Então você pode dizer, sorry, I didn't understand that point. Can you elaborate on reference and topic? Então você vai completar com o que você está pedindo mais explicações. Can you elaborate? Can you detail? Can you clarify? E aí você usa a referência, seja um slide, seja um vídeo, seja uma frase que a pessoa falou, seja um dado de um gráfico. Você vai completar aqui a sua frase com isso, ok? Então, não entendeu? Não fique mais calado na apresentação em inglês. Não saia com dúvidas. Faça a pergunta, ok? Sorry, I didn't understand that point. No harm done, okay? Next. Now, I have a story to tell you, and I have a video here, and you learn how to make references about the video. But first, I want to tell you a story, okay? This is about Matthew and the red button. Matthew is a factory supervisor, and he and other supervisors were invited for a presentation because a minor accident happened. They don't know if the accident was caused by a mechanical failure or if a worker forgot to press an important red button. The company safety manager, Paulo, is the chair of the meeting, and he's presenting a video with the correct procedure to be followed by the workers. Matthew wants to be sure about the standard to be followed by his team, so he has some comments on the video presented. So Matthew has some questions about this video here, and I'll give you some prompts for you to make references. So referencing types of visual support. On the first scene of the video, can you complete the sentence here? On the top right corner of the screen, on the top right corner of the screen, in the bottom left corner of the screen. Can you complete here? On the last scene of the video. Can you complete here? Think about Matthew's problems. He's thinking about the procedure in his company. He wants to help his workers. He doesn't want an incident again in his company, in his area. I'll show you some suggestions, right?
On the first scene of the video, we can see the red button. I'll stop here for you. Look, on the first scene, we can see the red button clearly. So maybe Matthew can make a reference, a comment on this scene. In the top right of the corner, the video shows the bottles in detail. So you can see the bottles in details here. And you see the bottles? In the bottom left corner of the screen, the bottles are shown in a row. Okay? On the last scene of the video, we see that the worker doesn't press the red button. The worker doesn't press the red button. Então, esses são comentários que podem ser transformados em perguntas, em sugestões, dentro desse contexto do vídeo, né? O Matthew, que tem um problema na sua área, na sua empresa, que aconteceu um incidente, quer resolver, quer ver qual é o procedimento certo, e esse tipo de referência você pode fazer para qualquer tipo de vídeo, referenciar o local que a cena, a imagem está sendo mostrada. In the top right, or can be in the bottom right corner, here in the bottom left corner, here in the top left corner. Então, cada cantinho aqui pode ser referenciado, dependendo do seu comentário e da sua pergunta. Ok? Now let's see another example, but not with a video, with image, an image. Now, let's see an example, a story. This is not Kenny Reeves, okay? This man looks like Kenny Reeves, but he's not. A fruit box missing, and I want you to pay attention to the picture, okay? So you can make references to the objects and to the picture, right? Fruit box missing. Joanne and David works delivering fruits. They always pack the fruit in the early morning. They place the fruit into plastic boxes and then on pallets to be delivered. Yesterday, a client complained that a fruit box was missing. David is presenting a picture from the security cameras to Joanne for them to check together if the number of boxes are correct or not. So, Joanne and David want to check the number of boxes. They want to count the number of boxes in the picture. You see, there are different boxes here and here, right? How can you reference these boxes on an image? I will give you some hints. The photo, the image, the picture represents or shows. On the background, there are. On the foreground, there are. So, can you complete the sentences here? Let's see my suggestions. The image shows Joanne and David packing fruits. So this is the general scenario of the image. Muitas vezes você quer fazer uma referência a uma imagem que já foi mostrada na apresentação. Então você vai falar o que? Aquela imagem, terceira imagem, quarta imagem, que já passou, e fica procurando. Então você faz uma descrição geral da imagem, o que ela mostra, o que ela representa. E aí o apresentador vai saber como buscar essa imagem lá nos slides ou na apresentação. The image shows Joanne and David packing fruits. I have a question about the image that shows Joanne and David packing fruits. Então aí você está referenciando a sua pergunta, ela não vai ficar solta, porque tem uma base de referência, que é a imagem. E aí você pode ainda ser mais específico na sua descrição. On the background,
there are pallets of boxes full of fruits. On the foreground, there are boxes of fruits on the floor. E aí, você descreve a sua imagem, o que você quer detalhar, o que você quer comentar, o que você quer criticar ali naquela apresentação, sendo específico e claro, ok? Now, another situation, another story. This is Grace. This woman is Grace, a sales department manager, and she's presenting an Excel chart reporting that chocolate products or delicacies product sales has decreased in the second quarter of the year. She's not comfortable with the situation, but she hopes she can get some help from her team. Her best salesperson, Monica, is making comments and asking questions. Você é do tipo da pessoa profissional que quando o chefe tem um problema, você gosta de perguntar, gosta de entender, gosta de ajudar? Isso é uma boa postura de se ter numa apresentação, né? Então vamos ver aqui quais as perguntas, como perguntar, como questionar sobre esses dados aqui das vendas, né? As vendas caíram. Então, vamos analisar, vamos ver como a gente pode fazer referências para essa planilha, sobre essa planilha. Let me show you some tips, some prompts here. This Excel table shows, complete, please. On the fourth column, or on column D, what do you have? The header row, so this in green here is the header row. And on row number 6 here, okay, this is the row number 6, not the line, the row, okay? Can you complete the sentence here, the reference here? What kind of comments, what kind of questions can you make about this Excel table? Let's see my suggestions. Here, this Excel table shows sales of chocolate products in the first and on the second quarters, of the year. So here, quarter 1, quarter 2. So, é também aquela visão geral, aquela descrição geral, né, que se faz de uma planilha. O que está sendo mostrada ali? Oh, I want... excuse me, I have a question about that Excel table that shows the sales of products in the first and in the second quarter of the year. Então, você está fazendo referência aqui, a planilha, você quer fazer pergunta, você tem dúvida. Então, você dá o apanhado geral, descreve de uma maneira geral a planilha. On the fourth column, row number 6, we can see the best result at all. Então, aqui você pode fazer um comentário, né, sobre os dados da planilha. So, on the fourth column, row number 6, here, we can see the best result at all. Então, a pessoa viu que aqui que aconteceu o melhor resultado. Então, fez um comentário, pode justificar isso. I know why we can see the best result on the row number 6. That's because this product is very popular. Então, aqui pode ser acrescentados comentários aos dados. E vou falar mais sobre comentários de dados num gráfico, né? Às vezes você vê a linha, os gráficos em linha, vou mostrar ainda, mas o comentário para mostrar pontos críticos, né? Ou de nesse caso, o valor maior ou de valor menor. Então, sempre os comentários estão naqueles pontos críticos. The product on row number 6 didn't have a dramatic decrease. Então, olha só o vocabulário aqui que usou, a dramatic decrease, porque todos os outros, né? Todos os outros caíram bastante. Então, aqui, the product on row number 6 didn't have a dramatic decrease. Então, um comentário aqui pertinente para observar que esse produto foi o que salvou que essas vendas, né? No final dos dois
trimestres aqui do ano, ok? E expressões como essas também são muito importantes, a dramatic decrease, or dramatic fall, or slight decrease. A gente vai ver ainda isso. Next. E mais um tipo de referência que você pode fazer em planilhas de Excel é pedir, né, para a pessoa, could you filter, could you sort by, in this case, could you sort by product, please, could you filter by product, please. Então, muitas vezes um filtro na planilha, né, te ajuda a entender melhor o que está acontecendo ali com aquelas informações, ok? Só uma dica extra aqui para você pedir, solicitar ao apresentador que faça qualquer tipo de filtro. Isso é bem comum em planilhas de números, de contratos, de orçamento, né? Pedir para fazer filtros, voltar em outras planilhas, enfim, bem comum, já vi isso acontecendo várias vezes. O filtro é super importante, que muda tudo, né? Dentro de uma planilha, dentro de um orçamento, ok? Now, make suggestions. Então, você já viu como você vai fazer referência ao vídeo, a uma foto, a uma planilha. Então, como fazer referências àqueles problemas que você visualizou ali, porque não adianta você criticar, você perguntar, você ver o problema numa apresentação, você precisa sugerir, fazer sugestões, e é ali que você demonstra a sua capacidade profissional de resolver problemas. Uma dica, sempre em inglês, é use modals. Não use o imperativo, né, do this, do that, buy this, or hire someone. Você não vai dar ordens, mesmo que quem está apresentando seja algum subordinado, é sempre muito polite você usar modalização, até mesmo em português, né? Uma questão de educação, né? De ser mais polido. So, we might, we ought to, we should, or the negative. We shouldn't. Estão pegando o exemplo dos produtos, né? The delicacies. We shouldn't buy, we shouldn't sell the chocolate product anymore, que é o produto que mais dá prejuízo. Então, a gente deve parar as vendas. Nós deveríamos, é uma sugestão, ok? We have to focus on the product that has more sales. Então, o produto que tem mais vendas é o que a gente tem que focar. Então, faça sugestões dentro daquele contexto que você está vendo ali na apresentação, ok? Accepting suggestions. Então, quando você ouve também que o apresentador, né, ali tá falando alguma coisa sobre o seu trabalho, tá sugerindo alguma coisa, alguma mudança, isso é uma das coisas que mais me motivaram a fazer esse vídeo, porque muitas vezes a pessoa tá ali, o apresentador, a pessoa que tá ali, tá falando sobre o trabalho dela, tá falando sobre mudanças ou coisas que ela poderia, né, tá agregando, você poderia estar agregando ali naquela apresentação e fica assim sem saber o que falar. Então, olha só, agora você já aprendeu como referenciar, não fique mais calado durante a apresentação em inglês. Faça sugestões e concorde ou não, vou também dizer como rejeitar, né, sugestões. I agree with, e aí você coloca o que a pessoa está te propondo. Or that sounds good, que é bem comum, né, bem geral. That sounds good. Então, a sugestão está aceita. E quando você não quer aceitar aquela sugestão, rejecting suggestions. Be formal and polite, sempre, principalmente quando você está indo contra a opinião de alguém. I'm not sure about this idea. Então você achou a ideia horrível, péssima, a pessoa está totalmente fora da sua realidade, mas você não vai dizer isso. Você vai falar, I'm not sure about this idea. Good suggestion, but I can see a few problems. Então você está dizendo que até a sugestão é até boa, mas tem um problema que às vezes a pessoa nem está ciente. I see your point, however, then you explain your point of view. Então você concorda, assim, eu vejo, eu entendo a sua posição, eu entendo o seu
sua opinião, mas tem coisas aqui para você entender melhor, ok? So, making suggestions, accepting suggestions, rejecting suggestions in a presentation. Não fique mais calado quando você estiver em uma apresentação sobre o seu trabalho, sobre a sua área, e que você pode acrescentar ou não aceitar aquelas sugestões apresentadas ali, ok? Now, já falei bastante sobre planilhas, vídeos, imagem, e eu queria também trazer para esse vídeo falar sobre charts, mas assim, tem tantos tipos de charts and diagrams, que eu peguei isso aqui de um site bem bacana sobre pitch, sobre apresentação, e para vocês verem a ideia, né, a quantidade de charts and diagrams que existem hoje, até, né, tá bem difundida a ideia de fazer dashboards, né? Então, a partir do Excel, inclusive, nem precisa, existem outros programas, né, que fazem esses charts bem bonitinhos, mas o Excel mesmo faz. Então, eu não vou falar sobre todos eles, mas vou dizer como você vai fazer referência a diferentes tipos de segmentos ou linhas, e aí já te dá uma noção de como você referencia os dados, né, desses charts, porque o que é importante nos charts? Os dados. Então, análise de dados, os comentários sobre os dados. Isso que é de fato importante aí nos gráficos, né? So, referencing data. Referencing data. What kind of chart is this? This is a pie chart, okay? A pie chart. This pie chart shows... Então, as mesmas estatísticas aqui da delicacy sales, biscuits, chocolate, and other types of delicacies. Como que a gente vai se fazer referência aqui às partes dessa torta, né? This pie chart. And I want you to complete. This pie chart shows the chocolate, it's not chocolate, é um produto aqui, chocolate. The chocolate slice and the tarte, I don't know, it's French. The tarte segment. Então você pode usar segment or slice, okay? Complete. Let's see my suggestions. This pie chart shows delicacy sales in the first and second quarters. Então, que é aquela referência mais geral, quando você tiver uma apresentação com vários gráficos. I want to talk about the pie chart that shows delicacy sales in the first and second quarters. Então, aquela visão geral do gráfico, né? Que vai referenciar qual gráfico que você quer comentar, que você quer perguntar. The chocolate slice is the small one, and the tarte segment provides more money. Né? A gente viu lá o número, né? o dinheiro, e aqui a gente está vendo os números em porcentagem, ok? Então, usem slice or segment for the pie chart, right? Let's move on. Now, a line graph. This is a line graph, right? This line graph shows, so let's see here, the dotted line represents, so you see the dotted line here, a lot of dots, and the solid line represents, so you have here, right? So you see the products and the number, the amount of money, and can you complete the sentences here? Let's see. Okay, so these are my suggestions to complete the sentences. This line graph shows delicacy sales throughout the first and the second quarters. Então aqui
mais uma vez, aquela visão geral, o que esse gráfico está mostrando, e você quer fazer uma pergunta, could you elaborate on the line graph that shows delicacy sales throughout the first and the second quarters? Então, é uma forma de você perguntar e fazendo uma referência ao que foi mostrado, ao que foi dito aqui, right? The dotted line represents the first quarter sales, and the solid line represents how sales went down on the second quarter. Então, estou descrevendo aqui o que cada linha representa. E olha aqui mais uma expressão bacana. How sales went down on the second quarter. A gente pode ver aqui que é the solid line, or you can say the blue line, né? No caso, se for colorido, né? Pode usar como referência as cores. But in this case, the dotted line and the solid line represents how sales went down on the second quarter. Vou mostrar mais expressões assim, tanto de crescimento quanto de queda, right? Here, describing trends in data. Então, quando a gente tem alguns gráficos para demonstrar as tendências, né? Se está subindo, está descendo, então existem algumas expressões bem específicas para isso. So, I listed some expressions describing trends in data. Increase. Então, todas essas expressões aqui é para você fazer comentários de dados, de números que tenham crescido. To go up, to increase, an increase, okay, the verb, the noun. To rise, a rise. To climb, a climb. To improve, an improvement. To recover, a recovery. To get better, an upturn. To reach a peak. To reach a maximum, to peak. Ok? Então, todas essas são maneiras diferentes, né, de mostrar crescimento, subida, melhora e recuperação. Então, todos eles representam crescimento. Então, anotem, deixem esse no caderninho aí de vocabulário para vocês descreverem números, datas, em gráficos, em planilhas e qualquer tipo de fonte que você tenha dados, ok? Describing trends in data. More. Now let's see expressions about decrease, describing trends in data. To go down, to decrease, a decrease. To fall, a fall. To decline, a decline. To deteriorate, a deterioration. To get worse, a downturn. Então, aqui, né, se piorar, deteriorar, coisas bem negativas, que está descendo, um declínio, uma queda. Então, todas essas palavras, tanto os verbos quanto as expressões. Então, é sempre bom também, quando a gente está aprendendo uma palavra nova, aprender as irmãs dessa palavra, né? To decrease é o verbo, a decrease. So, the sales, delicacies, sales decreased last year. Another way to say the same sentence, there was a decrease in sales, in delicacy sales last year. Okay? And when you have no decrease, no increase, you have a balance. So, describing trends in data, balance. To level out, a leveling out, to stabilize, and to stay the same. Ok? Então, são expressões que você pode usar para quando os dados continuam estáveis, no mesmo nível. Então, nivelados, não mudaram nada. Ok? So, that's it. To wrap up here, a lot of information I brought here in this video for you. To wrap up, okay, to sum up, isso é uma expressão também, até uma expressão não muito formal, mas é bem utilizada em finais de apresentações em inglês. To wrap up, how to ask and to make comments in a presentation. Elements of presentation, então, a gente falou sobre pessoas, sobre recursos visuais, sobre, né, o presenter definir lá as regras para apresentação. When and how to interrupt, se o apresentador deixa você perguntar no meio ou só no final. And how to interrupt, sorry,
I have a question. Excuse me, can you elaborate on? Então, várias expressões que você aprendeu para não ficar mais calado, não entrar mudo e sair calado em apresentações em inglês, mesmo com inglês básico. Estude as informações, estude as expressões, você vai conseguir se colocar na apresentação com profissionalismo. Referencing visual support. Então aqui, fazer referência aos recursos visuais ali da apresentação. Então quando você falar do vídeo, falar especificamente que cena, que local do vídeo, na parte de cima, de baixo da imagem. Isso vai trazer uma segurança para você, você não vai ficar perdido em nenhuma apresentação. Qual slide? O slide já passou, 2, 3, não. The slide, the image, the shows, the man packing fruits. Então você vai saber qual a imagem que você está fazendo referência e o apresentador também. Making, rejecting and accepting suggestions. Então esse é o principal foco desse vídeo. Se você está assistindo uma apresentação e você pode sugerir, contribuir para aquela apresentação ou para os processos da sua empresa, ou se o apresentador está falando sobre o seu trabalho, então interrompa educadamente e faça as suas colocações, ok? Suas sugestões, ou não aceite as suas sugestões, se coloque, right? And referencing data and trends. Então, como falar sobre gráficos, dados, elementos que estão em tendência, números que sobem e descem. Então, muitas expressões que a gente viu aqui, ok? I think we are about to finish. So, here I am again in a presentation room, ok? Queria muito pedir que você faça a sua adaptação das expressões para a sua realidade. Pegue uma apresentação que você já tenha feito ou que você já tenha assistido na sua empresa e utilize o vocabulário e as expressões que a gente viu aqui para a sua vida real e se preparar para a próxima apresentação, você se posicionar e comentar em inglês com segurança. Meu nome é Erika Pianura e eu ensino profissionais a falar inglês no trabalho. Bye bye! Te vejo no próximo vídeo.